Olá, gente, tudo bem? Professor Thiago aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá corrigir o nosso simulado 2, capítulo 2 do Sistema SAIS, para quem está estudando pelo SAIS. Quem não está estudando pelo SAIS, serve também como desafio para você, né? Aperte um pause, tente resolver as questões. Daqui é para o nível do oitavo ano, mas também a gente sabe que oitavo e nono ano os assuntos são muito próximos, fica aí para você treinar também, né? Vamos lá, gente. Questão bem básica aqui. A tabela abaixo apresenta as médias de Cibele nas disciplinas de português e matemática nos 3 primeiros bimestres do ano. A razão entre as médias de português do segundo bimestre e do terceiro bimestre será de. Questão bem simples, é uma questão de média, então você só precisa identificar exatamente o que ele está pedindo para você fazer. Razão, nessa mesma ordem de aparecimento, português do segundo bimestre. Língua portuguesa do segundo bimestre, 9 sobre do terceiro bimestre, 10. Aqui, ó, 9 sobre 10. Letra D, nossa resposta dessa questão número 1. Questão só para começar aí, só para ganhar uma moral, né? Vamos lá para a próxima. Essa aqui você pode trabalhar com regra de 3, não tem problema. Mas ela também pode ser feita por lógica. Muitos alunos conseguem sair bem na lógica dessa. Eu vou utilizar a regra de 3 como ferramenta de resolução para cá. Sempre na regra de 3 nós vamos ter que ter uma referência. Analisa a tabela a seguir. A carne bovina, aí tem aí a nossa tabela, né? 2 quilos de carne custa R$ 35,60. Ele vem dando aqui os valores, né? E ele pede aqui para a gente ver quanto vai custar 11 quilos de carne. Você pode fazer a jogada que você quiser. Por exemplo, se você somar 5 mais 4 mais 2, isso daqui dá 11. Aí só é você somar esses valores aqui. Ó. Isso aqui é uma regra básica que você pode fazer sem problema nenhum e vai dar o resultado. Uma outra maneira que você tem para fazer seria... Cadê a referência? Escolha uma referência que seja um número inteiro. Eu vou escolher isso daqui. Ó. 5 quilos de carne, que é a minha referência, é igual ao valor de R$ 89,00. 11 quilos de carne custaria quanto? Fica a seu critério. Meios por extremos, porque se aumenta a quantidade de carne, aumenta a quantidade do valor. Né? Assim, nós vamos ter, vamos dar uma olhada aqui, 5 vezes x, 5x, 89 vezes 11, eu já vou fazer aqui direto. 89 vezes 11, isso vai dar 89, 89, 9, 17, sobe 1, 9. 979. X é igual a 979 dividido por 5. X é igual a, vou fazer essa divisão na calculadora, você passa na mãozona aí, 19, 5,8, 19, 5,8. Passa na mão essa parada aqui, faz escrevendo mesmo para você treinar para sua prova, né? Letra A da nossa número 2 aqui seria a nossa resposta. Você pode representar assim também, ó. Até porque o nosso X está debaixo da coluna dos reais, então é por isso que a resposta seria a nossa letra A também. Letra A da nossa número 2, mais uma questão envolvendo regra de 3 bem direta, né? Mais uma questão que também envolve aqui regra de 3, você pode fazer por meio da lógica. Eu vou utilizar a regra de 3 como ferramenta para que você entenda que essa técnica vai ser útil para a sua vida, tá, gente? Benefício, meu Deus do céu. Eu olhei útil para sua vida e lembrei de benefício. Benício gastou R$ 23,00 na compra de 14 carrinhos. Temos aqui nossa referência. Quanto ele pagará por 84 carrinhos? Bom, nós temos aqui as grandezas: valor e carrinhos. Nós temos R$ 23,00 para 14 carrinhos. 84 carrinhos vão custar quanto? Meios por extremos. Se aumenta a quantidade de carrinhos, aumenta o preço. Então, vamos ter aqui, né? 14 vezes x dá 14x igual 23 vezes 84. Já dá para fazer direto. 24 vezes 23. 12 sobe 1, 24, 25. Aqui vai dar para a gente 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2, 3, sobe 1, 8, 9 e 1. 19, 3, 2.
x é igual a 19,32 dividido por 14. Você vai fazer esse cálculo manualmente. Eu vou utilizar a calculadora para acelerar o processo de cálculo, né, aqui. 19,32 dividido por 14, resultado 138. O quê? Reais nesse caso, né? Até porque as unidades aqui estão já em valores. Então, como o nosso x está debaixo dos reais, aqui se torna R$ 138. Seria a nossa letra D, a nossa resposta da nossa número 3. Vai apertando pause, vai tentando resolver essas questões, cara. Mais uma questão de regra de 3 aqui para você treinar. Maria pagou R$ 52 por 8 bonecas. Quanto ela vai pagar se ela comprar 13 bonecas? Referência: valor e bonecas. Ou elementos, né? R$ 52 custam 8 bonecas. Vão ser o valor de 8 bonecas. 13 bonecas vai valer quantos reais? Isso daqui você faz meios por extremos, porque se aumenta a quantidade de bonecas, aumenta a quantidade do preço. 8 vezes x vai dar 8x. Bem direto essas questões que a gente fez até o número 4, né? 52 vezes 13, eu vou fazer na calculadora também. 52 vezes 13 dá 676. Opa. Aqui vai dar 676. X é igual a 676 dividido por 8. X é igual, dividindo aqui, vai dar 84,5. O que? Reais, né? 84,5 reais ou R$ 84,50. Letra B, resposta dessa nossa número 4. Questões diretas, assim, a gente não vai enrolar tanto não, e ainda bem, pelo menos as resoluções vão ficando rápidas, né? Agora começa a ficar um pouco mais pesadinhas nossas questões, envolvendo principalmente as razões. Vamos ler a questão e vamos entender. Um químico está manuseando uma mistura de 800 gramas de álcool, de água e álcool, na qual as massas dessas duas substâncias estão respectivamente na razão de 1:3. O químico deseja adicionar álcool à mistura de modo que a razão entre as massas das duas substâncias se torne 1/4. Se a massa de água da mistura não se altera, a massa de álcool adicionada em gramas é. Para resolver essa questão, a gente precisa entender que esses 800 gramas de álcool e água, e álcool, nessa ordem aqui, ó, x e y. Eu acredito que a gente nem vai precisar de x e y aqui. Mas que se eu pegar água mais álcool, eu tenho 800 gramas. Só que, gente, percebam o seguinte, ele já deu para a gente a quantidade, a comparação entre eles. Ele afirmou que se eu comparar água sobre álcool, eu tenho 1/3. Vamos pensar no seguinte, 1/3, ou seja, a cada 1 grama de água eu tenho 3 gramas de álcool nessa mistura. Eu estou literalmente fazendo isso daqui, ó. Eu tenho aqui um copo, vamos supor, e se eu tenho 1 grama de água, é isso mesmo? Água e álcool, é nessa ordem, a razão é nessa ordem, né? Água e álcool. 1 grama de água, 3 gramas de álcool. Então, a cada uma parte de água, automaticamente eu tenho 3 partes de álcool. Eu vou pintar aqui de cores diferentes. Vou colocar o álcool de forma... a água de forma da roxa. E isso daqui, eu vou colocar em verde o álcool, de forma verdinha. Isso daqui é uma razão de 1/3. A cada 1 grama de água, eu também tenho, nessa mesma solução, 3 gramas de álcool. Só que se você perceber bem, tem como a gente evoluir até chegar àqueles 800 gramas ali em cima, né? Qual é a quantidade que eu tenho nessa divisão? Eu vou fazer uma regra de 3 aqui, mas não há muita necessidade, porque pela lógica a gente consegue resolver essa questão. Perceba só. Eu vou aumentar aqui, por exemplo, preste atenção. Essa solução aqui, ó, 1/3. Eu tenho 1 grama de água e 1 grama e 3 gramas de álcool. Eu tenho ao todo 4 gramas. Ok.
eu tenho 1 grama. Vamos supor que eu tivesse aqui uma razão proporcional, pode ser? Tivesse 10 gramas de água. Aqui seria 30 gramas de álcool. Somando os dois, eu teria 40. Somando os dois, eu teria 40. Ao todo, água e álcool, eu acredito que você aí já percebeu esse daqui agora, que eu posso evoluir esse carinha aqui para isso daqui, ó. Claro que isso aqui é uma questão de lógica, né? Se eu tiver 100, eu tenho 100 gramas de água e 300 gramas de álcool. Eu tenho ao todo 400 gramas nessa solução. Vamos evoluir um pouquinho? Se eu dobrar cada um deles, se eu tiver aqui 200 gramas de água, aqui eu vou ter 600 gramas de álcool. E eu continuo tendo uma razão 1 para 3. Eu posso fazer desse jeito. Se eu quiser utilizar uma regra de 3, eu posso. Isso é calcular o total. O total de gramas é quanto? 4 gramas. Somando, isso equivale a quanto? 800, né? Você pode fazer isso sem problema nenhum. Eu prefiro pela lógica aqui. Eu já cheguei num valor que me interessa. 200 mais 600 é 800 aqui, ó. É um valor que me interessa. Se eu fosse fazer desse jeito aqui, daria a mesma coisa. Quer ver só? Olha a quantidade de álcool. 3. Eu vou só fazer aqui para a gente testar, mas eu vou utilizar isso aqui por meio de lógica. Quanto seria a quantidade de álcool aqui, ó? Seria, vou colocar aqui como X só para identificar a quantidade de álcool, né? X, ó, vamos ver. Aqui nós temos 4 vezes X igual a 800 vezes 3. X é igual a 800 vezes 3 dividido por 4. 800 dividido por 4, 200. 200 vezes 3, 600. Isso é a quantidade de álcool. Dá uma olhada no que eu encontrei. Eu utilizei todo o corpo para fazer isso daqui, essa regra de 3. Eu posso utilizar sem problema nenhum. Eu prefiro pela lógica, fazendo aí as minhas projeções, correto? Ele está querendo, isso daqui é o original, é como nós iniciamos o nosso cálculo. Ele está querendo que em vez de 1/3, você tenha a razão de água para álcool sendo 1/4. Tanto é que ele disse bem assim, ó, não é para alterar, cadê? Não se mistura se a massa de água não se altera. Ou seja, continua sendo. O único que vai aumentar é o álcool. Beleza. Quanto aumentou? Você pode utilizar aqui duas situações. Perceba aqui quais são as duas situações. Uma delas, observe aqui, ó, rapidão. Aumentou a quantidade de álcool, mas não aumentou a quantidade de água. Então, a porção ainda continua sendo 200. Se você coloca bem assim, ó, 200 aqui em cima, aqui tu tinha o 300 mais uma porção. Fica 300 mais, perdão, 600, desculpa, não é 200, mais uma porção de 200. Porque esse é o equivalente para isso daqui sair para 4, isso é 1, isso é 3, mais 1. Esse 1 se refere a essa porção. Então, você está aumentando aqui, ó, 3 mais 1, que seria os 600, que representam esse 3, mais 1, que representa um pedaço aqui. Afinal de contas, era esse valor que aparecia bem aqui, ó, 200, 200, 200 e 200. Você está aumentando uma porção de 200. Se você fizer isso, vai ficar 200 sobre 600 mais 200, vai dar 800. Agora, perceba o que vai acontecer quando eu simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. 2 dividido por 2, 8 dividido por 2. 2 por 2, 1. 8 por 2, 4. Ficou a razão de 1 para 4, conforme nós tínhamos previsto no começo. A gente já tinha feito isso. Ou seja, se a massa de água não se mistura, a massa de álcool adicionada em gramas é de 200 gramas. 200 gramas de álcool tem que ser adicionado. Uma questão de razão aí, né? E assim, muito lógica, não é difícil, mas ela é muito lógica. Seria interessante que você assistisse a essa resolução mais de uma vez, treinasse essa resolução aqui da questão número 5,
mais de uma vez, né? As anteriores foram bem facinhas. Essa daqui pegou de jeito a gente. Vamos lá, uma questão que envolve grandezas inversamente proporcionais, né? Na tabela a seguir estão representados os valores da pressão e do volume de um gás medidos em diferentes condições. Pressão, pressão, pressão. Aqui. Aí ele diz aqui, ó, 120, uma pressão de 4 atm, 80 de 6 atm. Aí aqui já altera. Vamos fazer o seguinte. Vamos organizar essa tabela, que é pressão, em ordem crescente. Vamos colocar aqui em ordem crescente, né? Eu vou pegar aqui, opa. E ao mesmo tempo que eu estou colocando para cá, eu vou apagar os números que estão aparecendo, tá bom, gente? Só um momentinho, apagando. Apagou. Não sei se ficou legal a edição. Fiz aqui na hora, não vou editar esse negócio, não. Nós vamos organizar os volumes em ordem crescente ou a pressão em ordem crescente. Tanto faz. Eu vou organizar o volume em ordem crescente, tá? Do menor para o maior. 80. Aí depois vem 120. Depois vem 160. 240 e 320. Aumentou o volume. O que vai acontecer com a pressão agora, né? Observe na pressão aqui o que vai acontecer. O 80 era 6, o 120 era 4, o 160 continuou 3, 2 e 1,5. Ok, deixa guardadinho aqui, deixa quietinho essa parada. Vamos ver a pergunta que ele está fazendo aqui agora. Lembrando que isso daqui está em metro cúbico, né? Então, essa é a tabela que vale para a gente agora. Eu quero que você perceba que quanto mais o volume aumentava, menos pressão tinha. Tinha mais volume e menos pressão. Então, isso é inversamente proporcional. Enquanto um aumenta, a outra diminui. Esse cálculo vai ser feito naquela estratégia assim, gente. Paralelo, de forma paralela, né? Vamos lá. Eu vou escolher qualquer referência aqui que me é interessante. Eu vou escolher aqui essa de 240. Nós temos volume, são as grandezas, e a pressão. Um volume de 240 miligramas desse nosso gás tem uma pressão de 2 atm. Ok. 40 metros cúbicos de volume vai ter quanto? Você não vai fazer meios por extremos, não faça isso. Você vai fazer um cálculo paralelo. Por que você vai fazer um cálculo paralelo? Porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta a pressão, diminui o volume. Aumenta o volume, diminui a pressão. É totalmente inverso isso. Então, é por isso que a gente calcula dessa maneira. Ficando 40x igual a 240 vezes 2 vai dar 480. X é igual a 480 dividido por 4. Assim sendo, a nossa pressão a 40 metros cúbicos, a um volume de 40 metros cúbicos, é 48 dividido por 4 é 12, né? 120 atm, né? É a pressão? Isso, está debaixo de pressão, então seria atm 120 ou 12. Opa, perdão, errei uma coisinha aqui. Me desculpem. Não é 40, não é 4, é 40. Viajei. Corta esse zero com esse zero. Agora sim. X é igual a 48 dividido por 4 igual a 12 atm. Me perdoem, tá, gente? Acontece aí. Esqueci um zerozinho. Seria a letra B, a nossa resposta dessa questão número 6. Deu uma treinada. Essa questão envolve tabela. Não é difícil, mas ela envolve tabela. É importantíssimo que você saiba esse tipo de procedimento. Questão 7 veio para arregaçar o nosso cabeção. Vamos ler. No preparo de uma mistura para fazer concreto, são necessários cimentos, pedra e areia, na proporção de 1 para 3 para 3. A gente já vai entender isso daqui, ó. Tá? Sabe-se que os preços do cimento, da pedra e da areia por quilograma são respectivamente esse valor e esse valor. Lembra que isso é 1, 3 para 3, respectivamente. Pedra, areia, cimento. Cimento, pedra e areia, né?
cimento, pedra e areia. Ok. Quanto custa em reais isso daqui? Ou seja, a gente vai ter que misturar no pouco para misturar no muito depois. Só que isso é uma proporção. Quando ele fala que tem 1 para 3, significa dizer, olha só isso daqui. Como é importante a gente saber essa expressão, o significado da expressão por quilograma. Isso é 1 quilo. Quando ele fala a cada quilograma, 1 quilograma por quilograma, isso é 1 quilo. O que eu estou falando aqui para você ficar prestando atenção, para você ficar atento? Ele está dizendo que a cada 1 quilo de cimento, você tem 3 quilos de pedra e 3 quilos de areia. Então, quando você for fazer aqui o cálculo relacionado com esses caras, o quilo de cimento fica normal. 0,65, 0,55, porque é 1 quilo de cimento, então é 1 vezes 0,1 vezes 0,56, né, centavos. Quando você for fazer o da pedra, isso é 3 vezes o quilo dela. Então, vamos lá fazer. Cimento. Quanto é que custa 1 quilo de cimento? 1 quilo de cimento é 1 vezes 0,56. Isso dá 0,56 reais. Isso é 1 quilo de cimento. Vamos lá. Quanto custa o quilo da pedra? O quilo custa 0,04 centavos, ok? No entanto, ele tem uma proporção de 3 aqui, então você vai multiplicar por 3. Fazendo isso aqui mentalmente, isso dá 0,12 reais, né? Centavos, mas a gente coloca como reais aí. E nós temos, finalmente, a areia, que a areia ela custa 0,03, está bem aqui, ó. Como você está numa proporção de 1 para 3, você vai multiplicar isso por 3. Isso daqui vai dar para a gente 0,09 reais. Somando isso daqui, nós vamos ter um total. Aqui cada uma delas pesa uma determinada quantidade de quilo. 1 quilo, 3 quilos, 3 quilos. Então, em relação a quilo, nós temos 7 quilos aqui. E esses 7 quilos dessa mistura, porque eu estou misturando tudo, vai custar em torno de, vamos fazer a soma, 6 mais 2, 8, mais 9, 7, 17, né, no caso, sobe 1. 1 mais 5, 6, 7, mais 0, 7, vírgula embaixo de vírgula e o 0. Então, significa dizer que 7 quilos dessa mistura está custando 0,77 centavos. 7 quilos. Está aqui a nossa referência para uma regra de 3. Referência. Por quê? Porque agora o que nós vamos fazer? Vamos resolver a nossa regra de 3 aqui. Regra de 3 envolve quilo e preço. E preço, né? Apenas isso. 7 quilos está custando 0,77. Ele está querendo uma produção de 2.800 quilos dessa mistura. Vai custar quanto? Se eu aumento a quantidade de preço, eu aumento a quantidade de quilos. Se eu aumento a quantidade de quilos, eu aumento a quantidade de preço. Isso é meios por extremos. 7 vezes x vai dar 7x. 2.800 vezes 0,77, eu vou fazer na calculadora aqui, vai dar 2.156. X é igual a 2.156 dividido por 7. X é igual a, vou fazer essa divisão na calculadora, 308, o quê? É o preço, reais. 308 reais seria o valor dessa quantia. Deixa eu só confirmar. Olha, rapaz, eu acertei, eu ainda não tinha visto no gabarito essa questão. Que bom, muito bom. Então, proporção, razão e proporção é isso, você saber a comparação entre os elementos. 1 para 3, isso daqui é 1 kg de cimento, 3 kg de pedra e 3 kg de areia. Muito cuidado, essa é uma questão que merece atenção especial, né? Vamos lá para a questão número 8. O supervisor da loja Mais em Conta
Pediu para um vendedor aumentar o preço de um objeto que custava R$ 846 em 40%. O vendedor resolveu aumentar apenas 60% da taxa que o seu supervisor havia pedido. 60% da taxa que o supervisor tinha pedido, né? Então é 60%. É colocar direto. De 40%. O vendedor resolveu aumentar essa taxa, né? Apenas em cima do valor que o supervisor tinha pedido lá. O novo preço do objeto passou a ser. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos tirar 60% de 40%. 0 corta com 0, 0 corta com 0. Isso vai dar 24% de aumento, né? Esse passou a ser o valor. Eu vou fazer o cálculo direto. Como é que é o cálculo direto? Se isso daqui aumentou, daqui é um aumento, então o produto passou a valer 124%. Porque se o valor original é 100%, um aumento de 24% é 124%, e está aqui o preço original a partir de agora. 124% de 846. Isso vai dar para a gente 124 sobre 100 vezes 846. Aqui dá para você fazer manualmente, fica a seu critério. Eu vou fazer esse cálculo aqui na calculadora, ficando 124 vezes 846, fica 104.904 dividido por 100, né? E esse resultado aqui vai gerar para a gente o valor de... Vou dar para ter diminuído. É só andar duas casas decimais, fica mais fácil agora de calcular. Vai colocar duas casas bem aqui, ó. Né? 049,04 reais. Esse é o novo valor. Tem essa resposta? Letra A, nossa resposta. Tá bom. Que boa essa questão, né? Fica a seu critério como é que você vai fazer o procedimento. Você pode tirar 24% de 846, depois somar com 846. Eu já fiz o cálculo direto para trabalhar em cima aí das nossas taxas de aumento, né? Questão número 9. Vamos fazer a leitura da número 9. Considere um vendedor que dá dois descontos sucessivos de 20% e 35% sobre um produto. A fim de restabelecer o mesmo preço inicial do produto, o vendedor deverá promover um aumento percentual do preço do produto após as duas reduções iguais a... Questão complicada demais de você entender, mas não é tão difícil. Só que assim, você tem que se acostumar a resolver esse padrão de questão, né? Observe só. Quando ele fala que ele dá dois descontos sucessivos desse cara em cima desse cara do produto, ele está se referindo aos 100%. Então, ele não te deu um valor, ele está te dando uma porcentagem. Quando ele te dá um desconto de 20%, sobra do produto 80% para você calcular. E se ele dá um desconto de 37,5%, quanto falta para 100%? Faça a subtração aí, ó. Falta os 62,5%. 62,5%, isso mesmo. 62,5%, fazendo calculadora. 100 menos 37,5%. Ó, rapaz, estou bom de cálculo mental. Então, significa que esses são os novos valores do produto, só que isso vai ser tirado do valor total. Então, é 80%, eu vou colocar direto, de 62,5% do valor total, que eu não sei quanto é. Eu vou colocar 100% aqui. Quando eu for organizar esse cálculo, vamos organizar ele direitinho aqui, fazendo aquela nossa organização de fração, né? Vai ficar 80 sobre 100 vezes 62,5 sobre 100 vezes 100. Eu sei que eu posso cortar esse 100 com esse 100. Eu vou fazer essa multiplicação aqui que sobrou. 80 vezes 62,5 sobre 100. Daria para simplificar, mas vou fazê-lo aqui. Vou trazer para cá.
Fazendo a calculadora. 80 vezes 62,5 vai dar 5.000. 5.000 dividido por 100 dá 50. 5.000 dividido por 100 dá 50. 50 é o quê? 50%. Só que isso é o desconto depois de a porcentagem depois de 2 descontos sucessivos. Se ele recupera só 50%, ele recupera 50% do produto total. Não vai marcar a letra A, não, senão ele vai estar vendendo de novo o preço pela metade do preço. Ou seja, como foram dois descontos sucessivos, ele tem que ter 2 aumentos de 50% para poder a nossa questão, para poder ele voltar ao produto original, né, para o preço original. Então, seria 50 mais 50% nesse caso. Ok? Essa seria a resposta para essa questão. Tem que ter muito cuidado, essa questão aqui é maliciosa pra caramba, mano. Vamos lá para a questão número 10. Uma geladeira custa atualmente R$ 1.500. Após 2 aumentos sucessivos de 25%, qual será o novo preço da geladeira? Nessa questão, para facilitar a nossa vida, né, a gente vai ter que trabalhar com números decimais, é horrível, eu odeio trabalhar com número decimal, e vai fazer aqui o nosso cálculo já dando os aumentos sucessivos. Lembrando que aumento sucessivo é um aumento em cima de um aumento. Se o aumento é de 25%, então o preço passou a ser 125% mais caro, certo? Então, quando ele fala que foram 2 aumentos sucessivos de 125%, você vai ter aqui, ó, 125% de 125% do valor original, que é de 1.500. Isso vai ficar 1.125 sobre 100 vezes 125 sobre 100 vezes 1.500. Aqui, você pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros, pode fazer a sua simplificação. Eu vou fazer a simplificação nessa questão aqui, tá bom? 125 dá para cortar com 25, dá para simplificar por 25. E dá 5. E 100 dá para simplificar por 25 e dá 4. Até aqui de boa. Acredito que é só nesse primeiro momento, né? Sobra 5, 4, 125 e 15. Aí vamos fazer aqui a nossa multiplicação. Poxa vida, dá para fazer a multiplicação normal. Eu vou fazer aqui, né? Organizar primeiro os cálculos que sobraram. 5 vezes 125 vezes 15 sobre 4. Essa multiplicação que vai dar 625. Vejamos. 625 vezes 15. 625 vezes 15. Isso vai dar 9375. 9375. Dividido por 4. Fazendo essa divisão, você vai ter, passa aí na mãozona, 2.343,75. Pegando aqui na calculadora. Reais. Tem essa resposta. Letra C, a nossa resposta. E pronto. Caramba, as 5 últimas questões estavam cansativas, mano. Dessa nosso simulado 2, hein? Muito, mas muito cuidado mesmo quando você estiver trabalhando com aumentos sucessivos. Ô, coisinha chata, mano. Mas é isso, oitavo ano. Estude. Dê o seu like na força do ódio. Até a nossa próxima aula. Falou.